com o nosso querido Felipe Teixeira. Bem-vindo, Felipe. Sempre um prazer falar contigo. Queria agradecer ao pessoal que está entrando aqui para participar dessa live. Muito legal. A gente vai começar falando de alguns temas, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar o bate-papo que a gente vai ter. A gente vai falar de macroeconomia, a gente vai falar de fé, a gente vai falar de decisão de taxas de juros, inflação. A gente tem que se controlar aqui, até para não estourar o tempo. Mas eu tenho certeza que falar de China, vamos controlar, senão a gente vai ficar aqui 2 horas. Mas eu tenho certeza que o Felipe tem muita coisa para falar. Mas eu queria começar agradecendo o Felipe. Para quem ainda não conhece o trabalho tanto do Felipe quanto o nosso, eu vou gastar alguns minutinhos aqui para a gente se apresentar. Meu nome é Renato Ogino, eu sou o fundador da Open. A gente tem um portal de educação financeira que chama Open Edu. É um portal gratuito, focado em vídeos que a gente faz com os melhores especialistas do mercado financeiro. E um desses especialistas é exatamente o Felipe, que está aqui com a gente. O Felipe é um dos sócios da Vizio Research. É Vizio Research, né? Eu sempre, às vezes, confundo a pronúncia. Isso aí. A Vizio Research é uma casa de análise, ela é credenciada pela CVM e eles fazem um trabalho fantástico de recomendação, focado em renda variável e também de comunicação de notícias de mercado financeiro, economia, balanços de empresa. Vou passar agora a palavra para o Felipe, senão eu vou ficar falando besteira aqui. Felipe, por favor, apresente um pouco do que você faz e encante a galera aí com o seu trabalho. Valeu, cara. Primeiro que é um prazer muito grande ver o nascimento de vocês, já os primeiros passos, né? Eu lembro quando, antes de sair aqui de Balneário, eu acho que no último dia que tu estava saindo aqui, eu te falei, cara, eu tenho certeza que vai dar certo. Tu é um cara empenhado, um cara estudioso, né? E eu te falei, cara, vai dar certo e estou bem feliz mesmo de ver o trabalho de vocês. Obrigado, agora ganhando forma. E, cara, o nosso trabalho é um pouquinho mais antigo, né? A gente começou, tu acompanhou um pouco do início. A gente está indo agora, já estamos em dezembro, então a gente está indo para o ano 4 da Vizio já, né? E, cara, é aquele desafio diário, literalmente, porque a gente tem produto diário, né? Tem diário, tem semanal, tem mensal, mas de mostrar para o investidor, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, que o mercado tem todo dia, como diz o Massotti, né? E ele tem que contemplar todas as estratégias que você tenha para os seus tipos de dinheiro diferente, que a gente costuma dizer, né? O dinheiro de curto, médio prazo. Então a gente tem esse desafio que muitas vezes o investidor até não compreende muito bem. No ano passado, ali depois de março, estava muito fácil ganhar dinheiro no mercado, né? Eu lembro de muitos amigos iam me zoar ali no WhatsApp. Pô, estou comprando via varejo aqui, cara, estou ganhando 30%. O que eu quero saber de assinar a Research, né? Eu mesmo vou ganhar meu dinheiro. E é verdade, né? Quando a coisa está indo bem... Quando o mar tá bom, todo mundo quer nadar. Todo mundo quer nadar e todo mundo, de fato, ganha dinheiro, né? Mas aí você percebe que nem todos têm uma estratégia, né? E aí acho que aí entra o nosso trabalho, né? Que a gente sempre procura apontar não só uma recomendação, não só uma compra ou não só uma venda, mas sempre olhando, que a gente brinca aí uma sorte, que a gente tem um pezinho no gauchismo, né? Que é sempre olhar uma operação de trás para frente, né? Sempre que nem os treinadores gaúchos pensam os times de trás para frente, a gente sempre pensa numa estratégia, cara, onde é que eu saio, né? Onde é que é a minha porta de saída e onde é que é o meu alvo. E se não for assim, a gente entende que, cara, não vale a pena você entrar em nenhum tipo de operação, porque senão você está ali no mercado, né, propenso ao que o mercado te entregar. E a gente não acredita muito nisso, né? A gente gosta de, cara, você tem que ter consciência qual é o seu objetivo com essa operação e até onde a gente entende que o risco já custa uma oportunidade, né? Já começa a não ficar interessante. Então esse é o trabalho que a gente faz diariamente aí, com produção de conteúdo e com produto também, né? Legal, aproveita, já que você está falando um pouco mais em detalhes, conta para a turma quais são as principais carteiras, os principais produtos hoje que a Vizir tem, para a turma conhecer. O nosso produto mais conhecido, Renato, é a carteira semanal, que foi o nosso primeiro filho, assim, né? O que tem o track record mais antigo, ele começou em 2019, muito ainda no contexto da guerra comercial, né? Que estava aquele conflito muito forte ali do Trump, tentando mostrar serviço lá no último ano de mandato ali, naquela relação turbulenta com o Xi Jinping, e o Massotti desenvolveu essa carteira semanal muito para realmente oscilar, pegar essa oscilação da semana ali nessa volatilidade semanal, e puxa, deu super certo, já no primeiro ano, né, de carteira semanal já bateu 49% de rentabilidade no ano, e aí em 2020 a gente veio com os outros produtos, daí foi carteira mensal, a carteira Small Caps, que é de frequência mensal também,
mas com um outro benchmark, né? E aí tem carteira de BDR que nós lançamos no ano passado, carteira já mais longo prazo, tem a carteira de dividendos, carteira buy and hold. Enfim, realmente depende muito do tipo de dinheiro que o cara está colocando ali, né? Que grana é essa que tu está pensando, né? Para que prazo é, que objetivo é. Então, tentar sempre encontrar o produto mais condizente com o perfil. Parece clichê, né? Mas faz toda a diferença. E tem um produto que você não falou, não sei se vocês olham ele como produto, mas na minha opinião é fantástico, que é o próprio canal do Telegram. Que vocês levam de conteúdo ali em termos de velocidade, cobertura, é incrível. Conta um pouquinho para quem ainda não está no seu canal, o que eles podem descobrir lá. Quando a gente começou o projeto, né, obviamente ninguém nos conhecia e a gente nem estava apimecado ainda, né, ainda a research não estava funcionando na APIMEC, não estava homologado. A gente, cara, vamos mostrar o nosso trabalho, né, e já tinha uma ideia de carteira semanal ali nascendo, então assim que saiu o nosso ok lá na APIMEC, a gente criou o canal no Telegram para começar a divulgar a carteira semanal, né, então ela começou a ser colocada de forma gratuita, todo ano de 2019, ela ficou gratuita, então imagina um produto que deu quase 50% de rentabilidade, que a gente jogou de graça, toda semana tinha carteira semanal ali, e a gente usou o canal do Telegram inicialmente para dar a nossa visão de mercado um pouco, né, aquilo que a gente acha interessante no meio de tanta notícia, né, o que para a gente faz preço, como a gente costuma dizer, né. Então, ao longo do tempo, né, o canal foi se moldando, ele tinha uma frequência bem maior antes, hoje a gente já prefere colocar algo mais pontual, mais conciso. E a ideia do canal e depois do Morning Call e tudo do Spotify lá, é isso, né? Mostrar o outro lado, o que preocupa, né, uma research, o que está no radar de uma research. Então a ideia tanto do canal quanto do conteúdo que a gente produz é isso, né? É mostrar o que a gente está de olho, compartilhar isso com o cliente, com o usuário. Beleza, vamos aproveitar seu gancho aí no que você está de olho. Mudar um pouco aqui o shift da conversa para a gente falar de economia e de contexto macro. Eu quero começar, talvez, falando de taxa de juros, tá? Eu acho que é o tema aí do momento. A gente está num movimento que a gente pode chamar de o início de um movimento contracionista pelos principais bancos centrais envolvidos. Agora, em dezembro, a gente vai ter reunião de vários, né? O Banco Central do Reino Unido, o Banco Central do Canadá, o Banco Central do Japão, o Fed. A gente ainda vai ter mais uma reunião aqui do Banco Central brasileiro e outros países emergentes. E o tema da vez a gente vai ter uma contração econômica puxada pela alta dos juros desses países ou a gente ainda vai esperar alguns meses para esse movimento de alta de juros começar ali no início do ano que vem? Qual é a sua opinião e qual é o impacto mais relevante que você está vendo, pelo menos agora, em dezembro, que os investidores têm que ficar de olho? Bom, Renato, sabe que eu sou um cara muito ligado com história, né, Renato? Então a gente, para fugir de perguntas, a gente costuma dizer assim, cara... Quando você olha, né, mas eu vou chegar lá. Quando a gente está olhando um momento histórico, eu fiz um episódio agora, uma aula sobre a crise de 29. E então eu brinquei, né, no episódio, cara, hoje, você analisando, é muito mais fácil, né? Você vê aquele monte de erro de política econômica e política monetária que foram realizados lá há quase 70 anos atrás, né? É diferente, né? Quando você está num momento inédito, né, numa pandemia que a gente nunca tinha passado, uma situação de emergência, não foi uma crise gerada por algum indicador que alguém não ficou de olho, né? Foi um cisne branco mesmo, né? Um cisne negro, aliás, né? Então a gente tem uma visão um pouco deturpada, eu acho, ainda do que aconteceu, mas me parece que tanto aqui quanto nos Estados Unidos o Banco Central foi um pouco moroso, né? Deixou a coisa correr muito frouxa, especialmente aqui no Brasil. Acho que a gente manteve o juro baixo tempo demais, me parece, né? Não é muito a minha especialidade, mas me parece que a inflação está demonstrando isso. E tudo indica, né, que a inflação é um fenômeno que não é transitório, como as últimas atas do Federal Reserve insistiam em dizer, né? E a gente olhava assim de fora, nossa, mas isso não está com cara de ser transitório, né? Vai ter que ter uma resposta uma hora para essa grana toda que foi jogada no mercado, né? E a resposta veio e ela até era um pouco previsível, né? Então, hoje o Jerome Powell já deu uma sinalização de antecipar isso que estava programado lá para junho, para maio, junho, né? Então a gente vai ver sim uma correção nos juros, tanto aqui já está contratado já, né? E essa retração também está contratada aqui, né, no Brasil. A gente está com expectativa, aí o Itaú está revisando para negativo já o PIB de 2022, né? O Guedes falou hoje, garantiu ali acima de 1%, mas existe uma expectativa de como é que vai ser o ano que vem, e aí, puta, não precisa nem falar de que a gente tem eleição ano que vem, né? Então,
Agora, daqui a 20 dias, o Congresso entra em recesso, volta só em fevereiro, e aí salve-se quem puder, né? Depois do Carnaval, a gente tem poucos meses ali de campanha, a gente sabe que quase nada anda na política, né? Em um momento como esse, a vol vai lá para cima, mas nada que a gente já não esteja acostumado aí com 2000. Exato, exato. A gente parece que está vivendo 3 anos eleitorais em seguida, assim, né? O Brasil, a gente, é até triste falar isso, quem é do mercado tem um pouco dessa gíria, dessa fala, né? A gente sempre é um voo de galinha eterno, né? Toda vez que a gente acha que a gente vai corrigir o tripé fiscal e se consolidar com a inflação controlada, a gente sempre volta a reviver o passado, né? Eu queria estressar um pouquinho mais o ponto dos Estados Unidos, já que você gosta muito de história. Eu queria até aproveitar para fazer o gancho do momento específico de política monetária dos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, um dos principais termos que está sendo mais pesquisado, inclusive pelos investidores, é um termo que a gente chama de tapering. Para quem não sabe o que é tapering, tapering basicamente é um conceito que contempla uma política monetária contracionista, então, quando o Banco Central está saindo de uma fase de estímulos monetários, como é o caso do Banco Central dos Estados Unidos, que já está aí há quase uma década estimulando a economia, e ele começa a retirar a liquidez do mercado. No caso dos Estados Unidos, o tapering deles deve começar com a redução das compras de títulos do governo, dos bonds, né, no mercado secundário. Já é algo que o mercado lá já está precificando desde o meio do ano. A gente acredita que o mercado acredita que isso deve começar em dezembro e janeiro. E eu queria entender com você o seguinte: o mercado lá fora, a curva de juros lá de fora, já está precificando que talvez o Fed Funds vai chegar ali em 0,75% a 1%, mas tudo vai depender como o mercado vai reagir com o início do tapering. Se o mercado reagir bem, provavelmente essa precificação vai continuar igual. Porém, se o mercado reagir mal, se essa liquidez for retirada, tiver um impacto muito forte nos preços das ações e na liquidez no mundo todo, pode ser que essa alta fique para depois e o Banco Central vai trabalhar esse tapering por um prazo maior. Qual que é a sua opinião e o que isso significa na sua visão histórica e na atuação da política monetária do Fed nesses últimos anos? Olha, Renato, eu acho que eles perderam o controle da inflação, né? Me parece bem claro que ela está fora de controle, né? Aquilo que chamava de transitório parece cada vez mais permanente. Mas é difícil de fazer uma analogia com crises passadas. Inclusive, voltando a essa aula da crise de 29, a gente teve lá, foi o contrário, né? Porque lá o governo não atuou por 12 anos. Desde da década de 20 até de 22 a 33, nada foi feito, simplesmente nada. Foi o momento mais liberal da história americana, mas muito numa inocência, porque o liberalismo ainda era algo muito novo, né? E não foi feito nada. John Keynes vem dessa época, né? Exato, ele foi pintado como o salvador da crise, né? Porque foi no início do governo Roosevelt, ele chegou para imprimir dinheiro, literalmente, né? Porque por 12 anos o governo simplesmente não fez nada. Então, entre o não fazer nada e o imprimir dinheiro em excesso, tem um meio termo, que parece que é o que a gente está enfrentando agora, né? Então é difícil fazer essa relação, mas tem alguns componentes que a gente pode observar. O emprego está reagindo já há um bom tempo nos Estados Unidos, né? Então, não tendo um avanço de novas cepas, novas variantes, que infelizmente voltou a estar no nosso radar, me parece que a inflação vai puxar, né? E o dólar se valorizando também vai puxar esse movimento da inflação lá nos Estados Unidos, e o juro vai ter que responder, né? Então, eu estou nessa linha aí. Legal, legal. Vou fazer o gancho com o Brasil, então. E falar do Brasil nesse cenário é complicadíssimo, né? A gente está com a inflação completamente fora da meta, por mais que a alta já esteja precificada aí até o meio do ano que vem, ela só vai voltar para a meta, se tudo der certo, no final do ano que vem. Só que a gente está com a política fiscal com alguns movimentos duvidosos e a gente ainda vai ter eleição ali no segundo semestre, né? Se os bancos centrais, aí é uma suposição, eu acho que aqui é um exercício, uma simulação, a gente nem combinou isso aqui. Se eventualmente o Fed começa a subir os juros no primeiro semestre do ano que vem, esse movimento é acompanhado por outros bancos centrais relevantes, a Europa, o BCE, o Banco Central do Canadá, talvez o Banco Central do Reino Unido, e o Brasil não consegue ver a inflação implícita
talvez longa e média, descendo. O que o Banco Central vai... Qual que é a reação que o Banco Central pode fazer qual que você acha que vai ser a interpretação do mercado se esse cenário de fato acontecer? Eu acho que a gente já caiu nessa armadilha, né, de como é que a gente vai fazer o investimento voltar, o investimento estrangeiro voltar para o país no ano eleitoral, né? Cara, parece que o caminho dado vai ser através de taxa de juros um pouco mais atrativa. No entanto, a nossa contração econômica está diretamente relacionada com a inflação também, né? Então é um ajuste muito fino aí, né? Porque se você deixar a coisa escapar muito, você tem uma contração econômica em ano eleitoral e não é legal, né? Justamente no ano de definição, você já tem sintomas muito claros de crise econômica no Brasil, né? Se você postergar isso muito para frente, no ano eleitoral, aí é a pá de cal num governo que já está tendo dificuldade, né? Para encaminhar uma reeleição. Legal, legal. Você vê algum... Vamos sair um pouco de taxa de juros. Qual que é o outro risco que você está monitorando e que você deve alertar ali os seus investidores que consomem os seus produtos? O que a turma está mais de olho? O que vocês estão mais de olho fora esse tema de taxa de juros? Cara, eu não diria nem ficar de olho pela questão do risco, mas de realidade mesmo. Eu acho que a gente está ignorando muito a China por muito tempo. Não apenas o investidor, né? A gente tem visto os Estados Unidos nos últimos anos, especialmente com o Trump, ali, tentar encarar de frente a ascensão da China, mas a gente tem que lembrar que o Obama, nos 8 anos anteriores, ele praticamente não fez nada em relação ao déficit da balança comercial dos Estados Unidos com a China, né? E o Biden está envolvido numa questão mais grave, né, que são os problemas causados pela pandemia, e, ao que tudo indica, aquele plano que a gente falava aí há 2, 3 anos atrás, de a China se tornar a maior economia do mundo em 2033, 2034, isso foi revisado já para 2027 e 2028. Eu não tô querendo isso... exato. Não estou querendo dar aquele alarme de o comunismo, a esquerda, não. É para a gente ter um olhar para o mercado chinês, para as empresas chinesas. Tem empresas muito legais na China, né? Especialmente na área de tecnologia, né? Algumas pessoas ainda têm a ideia de que a China faz produto ruim, produto vagabundo, aquela coisa dos anos 90 que está totalmente ultrapassada já. A China aprendeu a fazer produtos de ponta e ela precisa ser olhado de perto. No ano passado a gente teve a China crescendo, teve um crescimento de PIB muito maior que os Estados Unidos. Peraí, deixa só para ver se eu estou entendendo o que você está falando. É para ficar de olho na China não como um risco ou como um revés, mas como uma potencial alternativa de investimento. Exato, porque a gente não consegue. Porque o Brasil não tem condição de frear esse crescimento chinês. Muito pelo contrário, a China é o nosso maior parceiro comercial, né? Então, cara, sem entrar em nenhum mérito ideológico, sim, existe um mercado que está em vias de ser o maior do mundo nos próximos anos, né? A maior economia do mundo. E a gente vai ignorar isso por uma questão ideológica? Por quê? Se a gente está incentivando a todo momento o investidor olhar para o estrangeiro, né? Olhar para o investimento estrangeiro para não ficar com o dinheiro todo preso numa bolsa que representa 1, 2% da bolsa do mundo, né? Então, o que eu tenho percebido o pessoal ignora completamente a China, né? E é um mercado que talvez tenha bastante oportunidade lá que a gente está deixando passar. Opa, então já que você está falando desse assunto, vem a próxima pergunta que você já está cantando. O que o cara pode fazer hoje? O que o investidor brasileiro pode fazer para ter exposição? Cara, eu acho que é estudar, né? E aí a gente puxa o assado, a brasa para o nosso assado, né? Acho que a Open vem também para isso. Cara, já é difícil pesquisar a empresa nos Estados Unidos, a gente não tem muito material em português. Inclusive, fazendo um outro gancho agora, o mandarim já é o idioma mais falado do mundo há algum tempo, já não é o inglês. Né? Então, mais um ponto para ver como a gente ignora completamente esse mercado, né? Mas, cara, eu tenho dificuldade hoje, quando eu vou colocar fechamento de minério ali de manhã cedo no canal, é difícil tu encontrar portais. Em português é quase impossível, né? Ainda que na Bloomberg você consegue bastante material. Eu tô realmente plantando uma semente aqui para a gente começar a olhar isso com mais carinho, porque se a gente não aprende no amor, é sempre na dor, né? E eu acho que a gente está talvez deixando passar uma oportunidade bem legal. E aí, quando a gente fala de China, a gente inclui Hong Kong aí no pacote também. Uma puta bolsa, né? Mas talvez já complementando a sua resposta, já até entrando um pouco do seu lado aí, e é uma coisa que eu gosto muito, quem me conhece há mais tempo sabe que esse é um tema que eu falo muito,
que é uma palavra que tem 3 siglas, ETFs. Então, a gente está vendo um movimento brutal no Brasil nos últimos 12 meses de disseminação desse produto, muito tardio, né? A gente sabe que o ETF já é o produto de investimento mais consumido no mundo há décadas. Quando a gente fala principalmente de bolsa, números dos Estados Unidos, número da Europa e de investidores de varejo, a maioria das negociações são em ETFs. E a maior parte da custódia das carteiras de investidores de varejo no mundo é em ETF, né? Então, a gente só começou a enxergar essa possibilidade no Brasil há pouco tempo, talvez pelas altas taxas de juros, pela falta de competição, pela falta de inovação. É difícil explicar o motivo, mas felizmente está acontecendo. E a gente já tem ETFs e BDRs de ETFs com exposição na Ásia aqui no Brasil já há alguns meses, né? Você conhece um pouco, tem alguma opinião formada sobre eles? Você pode, talvez, mostrar o caminho das pedras para o pessoal estudar um pouco sobre esses produtos? Então, bem legal o ponto que tu tocou, porque eu acho que a gente tem um pouco de... A gente que produz conteúdo, estou dizendo, né? De não ter falado muito sobre ETF, né? A gente falou muito sobre fundo de ações, né? No passado, aí, de 2017, especialmente para frente, muito em fundo multimercado, fundo de ações, claro. E transformamos muitos gestores em popstars e tal. E esse produto foi negligenciado mesmo, não sei por qual razão. Não sei mesmo te dizer, Renato, porque é um produto bem interessante e acho que pode ser, sim, uma porta de entrada bem legal para o cara começar a criar esse hábito, né, de olhar um pouco mais para fora. Só um dado que eu esqueci de comentar, quem está assistindo talvez não saiba, a China, ela faz planos de 5 em 5 anos, né? Eles fazem o Partido Comunista, e já foi o 14º encontro, e eles costumam cumprir isso até porque não tem oposição, né, para atrapalhar. Os caras, eles realmente fazem aquilo que está combinado, né? E nessa última reunião, as 3 prioridades aí, né, que eles elencaram entre 2021 e 2025 é inovação tecnológica, autossuficiência econômica e a questão do meio ambiente. Isso é uma agenda global, né? Mas perceba que a autossuficiência econômica quer dizer que eles não querem depender nos próximos anos do Brasil, por exemplo, né, como uma grande fazenda, né? Eles estão realmente pensando que o chinês, na renda per capita, ele ainda está anos-luz atrás do americano, né? O bolo todo da China tende a alcançar o dos Estados Unidos, aí que a gente estava falando até 2027, talvez. Mas a renda per capita do chinês ainda é bem inferior ao do americano. Então, se eles conseguirem avançar nessa autossuficiência econômica, isso é um risco bem grande para um país como o nosso, aqui, exportador de commodities, né? Então, mais um ponto para ficar aí atento, né? E sempre ficar... Essas reuniões do Partido Comunista Chinesa sempre dá uma ideia do que eles estão pensando. Tem a questão deles tomarem de volta os territórios que já foram da China, né? Macau, Hong Kong e tal. Também, isso já de planos anteriores. Então, acho que é uma luzinha aí para o cara começar a pensar mais no mercado chinês. Legal, legal. Gente, entra no Telegram, se o Felipe está falando isso, pode ser... Eu tenho certeza que ele já está pensando em fazer vários conteúdos ali no Telegram para falar desse assunto, fazer vídeos. Então, se ele cantou essa bola aí, fiquem de olho. E eu sei que eles vão fazer muita coisa legal. Eu queria mudar um pouco o assunto, não mudar o assunto, mas para a gente ter um pouco da trilha que a gente acabou de desenvolver. Eu acho que eu esqueci de falar desse assunto. O Felipe acabou de gravar uma série de vídeos com a OpenEdu. A gente lançou hoje, no início do dia, uma trilha de renda variável com o Felipe Teixeira. São 6 vídeos que o Felipe gravou. A gente lançou a primeira leva agora de 3 vídeos. Conta um pouquinho do que você achou de fazer eles, quais são os principais temas que você abordou, o que o pessoal vai encontrar quando eles entrarem na OpenEdu e visitarem a sua trilha ali, Felipe. Cara, bem legal, né? Eu tomei gosto pela coisa. Eu comecei na série de conteúdo escrevendo o roteiro, né? Inicialmente. E aí sempre tem a dificuldade quando tu escreve o roteiro, que a pessoa que vai falar não usa, às vezes, os termos que tu está escrevendo e tal ali. E aí eu comecei cara, deixa que eu gravo, então, né? No improviso ali. E gostei. E essa parceria com vocês, desde o início, estava previsto, né? Essa criação de conteúdo. É mais uma maneira, acho que deixar gravado, né? Um conteúdo ali que você pensou com carinho. A gente falou um pouco da crise de 2008, foi uma série de vídeos, a gente dividiu em 3 partes ali. Sensacional, fala, né? Cara. Muito bom, muito bom. De 2008, mas muita gente não entende, muita gente viu o filme, aquele é grande aposta, não entendeu o filme, né? Tem uma ideia vaga do que aconteceu,
Mas aquilo, né, Renato, se a gente não entende aquilo que acontece no passado, a gente tende a repetir esses erros. Então é sempre legal, né? Falamos um pouco ali de estratégia, de tendência, né? A gente muitas vezes, acho que tem um ponto ali que você não pode se levar, operar por notícia, como a gente brinca, né? Cara, não vai ficar operando por notícia, não é isso. Mas você também ficar completamente alheio ao que está acontecendo. Não dá. No meio não dá certo, né? Então a gente fez um vídeo mais um pouco nessa linha, sabe? Tipo, falamos de home office, por exemplo, que é uma coisa que, cara, veio com a pandemia e parece que é uma tendência, né? Para diversas áreas, é uma realidade que veio para ficar, até porque diminuiu muito o custo. Então a gente falou um pouco sobre isso, falamos sobre a importância de carteira recomendada também para quem que se destina, né, um produto como esse. E foi recém a primeira trilha aí, né? E inclusive a gente deixa sempre aberto aí para sugestões. Eu gosto bastante de trazer essa parte histórica, assim. Eu acho que a gente tem problemas muito graves de conceitos, né? Às vezes a gente repete muita coisa que ouviu, né, de orelhada, assim, em algum lugar, e aquilo não corresponde 100% com o conceito histórico, né? Quem que criou aquela história toda ali. Então a gente vê muita confusão às vezes. Mas é isso, cara, bem empolgado. E a gente já está, esse podcast que eu fiz sobre a crise de 29 também já está previsto e rolar uma série de vídeos também. Bacana, isso aí eu não sabia, isso aí é surpresa, estou escutando pela primeira vez isso aí. Legal, eu gravei um podcast. Só pra ter uma ideia, eu tenho um problema eu falo demais. Eu sentei aqui, dei play, cara, deu 53 minutos de podcast. Porque, pô, tu tem que falar sobre todo o contexto da Europa, da Alemanha, dos Estados Unidos, e vai longe, é muito conteúdo. Bacana, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez você nem tenha refletido sobre isso ainda, a gente está no último dia de novembro, mas chega dezembro e todo mundo pergunta sobre 2022. Mas eu não vou falar de mercado, não, eu quero te fazer uma pergunta. O que o usuário, o cliente da OpenDo, o que o cliente da Vizir pode esperar de inovação da Vizir em 2022? O que vocês vão trazer de novo? O que vocês estão pensando? Cara, talvez não seja uma notícia muito boa para pessoa física, segmento pessoa física, mas a gente tem apostado muito na parceria com escritórios de agente autônomo e com corretoras, porque a gente não tem muito braço para distribuir o nosso produto, né? Então a gente está preferindo hoje concentrar no desenvolvimento do produto e deixar essa distribuição para quem já tem contato com o cliente mais no dia a dia, né? Então a gente está focando muito para 2022 a área de B2B. Esse que é o nosso grande filão aí para 2022, para lidar diretamente com agentes do mercado mesmo. Bacana. E aí a ideia é começar com os produtos que vocês já estão trabalhando, a carteira semanal, a carteira long only, a carteira de dividendos, só que para um público novo. Esse é legal de tu lidar com o outro lado do balcão, porque tu não vê uma homogeneidade assim, mesmo em escritórios da mesma bandeira, sabe? Você pega 2 escritórios do BTG, cara, cada mesa tem um comportamento diferente, tem clientes diferentes, né? Tem um escritório mais trader, tem um escritório mais buy and hold. Então dá essa liberdade tanto pro cliente quanto para nós de desenvolver algo mais customizado mesmo ali, né? Mais de acordo com o perfil do cara. E aí você consegue fazer um produto mais com a cara do cliente, né? Isso que é o legal desse tipo de negociação. Legal. Fantástico, gente. A gente está chegando aqui no fim, eu queria agradecer de novo o Felipe. É a segunda live que eu faço com o Felipe, né, Felipe? A primeira a gente falou de economia, a gente deixou essa segunda para tocar nesses assuntos de mais macro, né? O Felipe sempre é um aprendizado falar com ele tem uma didática incrível, os vídeos ficaram sensacionais, são super leves, vocês não precisam gostar de economia para gostar do vídeo, só escutar o Felipe contando a história, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente deixou os vídeos, são 3 vídeos, né, que o Felipe gravou sobre a crise de 2008 para um segundo lançamento que a gente vai fazer daqui a algumas semanas. Então, por favor, visitem www.goopen.edu. Lá dentro vocês vão ir na jornada mercado e vai ter uma sessão com os vídeos do Felipe. Por favor, visitem, comentem, dê o feedback no Instagram do Felipe, no nosso Instagram, a gente vai sempre pensar em conteúdos novos, relevantes. E é uma coisa que a gente já está falando nas outras lives com os outros parceiros. Conhecimento nunca é demais. Toda vez que você aprende, você quer aprender mais. O mercado, da maneira que está, sempre vai ter risco, e risco significa saber lidar com incerteza. Então, se você não tem conhecimento, como é que você vai avaliar essa incerteza? Então, o trabalho do Felipe, o trabalho do Massotti, que não está aqui, mas é fenomenal o trabalho dos dois. Eu admiro muito o trabalho da Business Search.
são parceiros que a gente quer investir a longo prazo, fazer novos produtos juntos. Então, por favor, entrem no canal do Telegram, é t.me/WISIR, Vizir, certo? Isso aí. Uhum. Quem não está lá, os nossos ouvintes, por favor, os nossos seguidores, entrem lá agora, tá? Tem alguma mensagem aí, Felipe, você quer deixar para o pessoal? Não, cara, bem no gancho que tu falou de educação mesmo, cara, os gregos há 1000 anos atrás já tinham a expressão conhece a ti mesmo, né? Que é justamente, cara, pega tudo que tu estuda, que tu enxerga na internet, não para como resposta absoluta, nada do que o Felipe disse, não acredita 100%, vai atrás, né, pesquisa e, cara, traz o conhecimento para ti e cria a tua verdade, né, vai em busca da tua verdade, com um auxílio de profissionais como eu, como o Renato, como a Open, né, mas não se limita nunca, né, ao que um profissional diz na internet ou em algum lugar, sempre tem essa chama acesa da busca pelo conhecimento, porque, cara, é um mercado tão amplo, né, Renato? Dá tantas possibilidades. A gente sempre acha que não estudou o suficiente, né? A gente sempre tem coisa para ler, coisa para pesquisar e é apaixonante. Bacana demais, Felipe. Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam de seguir o Felipe. Vou perguntar para ele se o pessoal engajou. E obrigado mais uma vez. A gente ainda vai ter mais uma live esse ano com um novo parceiro que vai ser a Plug, se eu não me engano, é semana que vem, falando de inovação e Open Bank, um tema que vocês devem estar ouvindo falar muito na mídia. A gente vai fazer uma trilha de vídeos específico para isso. Vizir, Open, parceria de sucesso. Podem contar que a gente vai voltar aqui várias vezes ainda, gente. Obrigado, Felipe. Valeu, Renato. Sucesso aí. Obrigado pelo convite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.